gente, aqui é Paula Pires e nesse vídeo eu vou falar sobre Plutão nos signos. Olha, gente, esse vídeo foi pedido, viu? Eu vejo todos os comentários, um a um, aqui no meu canal, que hoje já tem mais de 800 vídeos. É um canal que tem muita participação das pessoas, dos usuários. Eu vejo um a um, sou eu mesma que aprovo cada um dos comentários. E muita gente pediu Plutão no signo. Esse vídeo é o último dos planetas, eu já gravei todos os signos em todos os planetas. Então, se você depois quiser ver Mercúrio nos signos, Vênus nos signos, todos os astros, inclusive Lua, e tem também o meio do céu nos signos, Quiron, Lilith, todos já tem. O Plutão foi o que ficou no final, e tem um motivo especial para isso. Eu acho que Plutão é um tema muito mais profundo, então eu deixei o mais profundo para o final, para as pessoas já irem entendendo o mais fácil de entender, porque Plutão não é bem assim, né? Plutão, o buraco é mais embaixo, né? Ele foi o último planeta a ser descoberto, inclusive, né? Depois foi rebaixado, mas para a astrologia a importância dele continua idêntica, não diminuiu em nada, tá? E ele é extremamente importante, tem relação com mudanças, tá? O planeta Plutão, e ele tem uma relação muito forte com o nosso subconsciente, com a morte. Ele é o regente do signo de Escorpião e tem uma relação extrema com a autotransformação, ou seja, a transformação interior. Sempre que nós estamos passando por trânsitos de Plutão, sejam positivos ou negativos, eles vão exigir muita transformação na nossa vida e podem ocorrer transformações que estão até fora do seu controle. Tá tudo quietinho no seu lugar, acontece um trânsito de Plutão, a coisa muda de figura, né? Então eu vou falar sobre Plutão nos signos, em cada um dos signos. Vai ter um vídeo também sobre Plutão nas casas, tá? Onde eu vou falar do posicionamento de Plutão para quem tem o Plutão na casa 1, na casa 2, na casa 3. E é importante ressaltar, gente, que ao meu ver como astróloga, e eu sempre coloco ao meu ver, porque a astrologia é uma ciência muito ampla, hermética, ou seja, não é para qualquer um, é uma ciência complexa e existem astrólogos e astrólogos, ou seja, existe astrólogo esotérico, existe astrólogo ayurvédico, existem várias linhas de astrologia, então é sempre bom ressaltar que eu respeito todas e que eu tô colocando aqui a minha visão de astrologia, que é uma visão alquímica e muito empírica, porque eu gosto de trabalhar com astrologia muito baseada no que eu vejo em consultório. Eu atendo muita gente, trabalho com astrologia terapêutica, com florais astrológicos que são específicos para o mapa astral, e como eu sou virginiana com ascendente em touro, lua em touro e Marte em virgem, eu só acredito naquilo que eu estou comprovando. Então eu gosto de perguntar muito nos mapas, ver se o que eu estou falando é aquilo mesmo, para entender cada vez mais como a astrologia, como o mapa astral se manifesta na vida de uma pessoa. Quando Plutão está mal aspectado no seu mapa, isso pode ser um problema sério. O que eu estou falando de mal aspectado no mapa, gente? Plutão retrógrado, Plutão fazendo oposição com alguma coisa, pode ser com ascendente, pode ser com uma estrela como o Sol, pode ser com algum planeta, pode ser com a Lua, que é um satélite. Enfim, quando Plutão está brigando com alguma coisa, fazendo oposição, quadratura, pode ser bem tenso. E dependendo das conjunções de Plutão que ele pode estar fazendo, então, por exemplo, você pode pegar um Plutão fazendo uma conjunção aí com Saturno, isso pode ser muito forte, dependendo da casa onde isso está localizado. Então, apesar da conjunção ser um aspecto neutro, dependendo da mistura de planetas que estão ali, isso pode se tornar tenso se a casa também for uma casa um pouco mais delicada e como esses astros estão aspectados com os outros astros. Por isso que eu sempre aviso, nunca acredite que você fazendo o seu mapa só num site que vai setorizar o mapa todo, ó, isso nisso, isso é aquilo, isso nananana, o Sol é isso, Mercúrio nisso é isso, você nunca vai ter uma visão total sua, porque o certo é você fazer o mapa com um astrólogo e ter uma visão de síntese do seu mapa inteiro, porque às vezes uma coisa que tá aqui não tem nada a ver com uma outra coisa quando você vê de uma forma setorizada, tá? Então, se você tem bloqueios no mapa, tem pesos no mapa com Plutão, o ideal é trabalhar isso com florais astrológicos, porque esses problemas de Plutão, eles podem ser terríveis, extremamente autodestrutivos. As pessoas que têm problemas com Plutão, isso eu vejo em consultório, são pessoas que se sabotam demais, que elas, quando vêm, elas estão se destruindo, elas não sabem nem porquê, mas elas estão se destruindo. E às vezes demora muito tempo para elas se ligarem e falarem, nossa, eu estava me destruindo. Nossa, eu estava fazendo uma coisa que eu estava me boicotando, eu estava acabando comigo e não estava percebendo. Aí você vai ver a pessoa tem um Plutão
todo detonado, todo problemático no mapa e ela não sabe lidar com aquele Plutão, ela nem sabe que tem aquilo, ela nem percebe que ela tá tendo atitudes autossabotadoras. Ela busca uma pessoa em relacionamento amoroso que vai destruir ela. E ela vai a dedo, com o dedo podre em cima daquela pessoa. Por quê? Porque o Plutão está mal aspectado. Então ela quer alguém que vai destruí-la. Ela não quer alguém que vá fazer ela subir. Ela não sabe disso, mas ela está buscando inconscientemente isso. Então eu dou uma dica pra vocês, gente. Estudem bem o Plutão no mapa de vocês, que vocês estão vendo esse vídeo agora, e tá bem aspectado? Se façam essa pergunta, depois que vocês desligarem esse vídeo, quem tem o mapa astral, vê, meu Plutão tá legal? Ah, tá legal. Não tá? Barba de molho, tá? O ideal é trabalhar com florais astrológicos, principalmente se você vê que naquelas áreas tá empacado, ou seja, que a coisa está atuando, que você tá patinando naquela área de Plutão, ok? Então fica a dica. É importante também notar, gente, eu vou ter um vídeo aqui do Plutão nas casas, e o Plutão nas casas, ele tem uma relação mais forte em termos de interpretação do mapa na sua personalidade. Quando a gente fala de Plutão nos signos, é uma influência muito mais geracional, ou seja, quando você vai falar de um Plutão em Capricórnio, quando você vai falar de um Plutão em Sagitário, de um Plutão em Libra, é uma geração inteira que foi influenciada por aquilo e acaba não sendo uma influência tão na personalidade da pessoa, como é um Mercúrio, como é um Marte num signo, como é um Vênus no signo, tá? Agora, o Plutão na casa, não, tá? Então, quem quer uma coisa mais precisa em termos de interpretação na sua personalidade do posicionamento de Plutão, tem que saber em que casa está o seu Plutão. Que aí você vai ver onde ele tá pegando na sua personalidade. Agora, quando eu falar dos signos, que é o que eu vou fazer agora, você pense numa geração inteira que nasceu naquela época, né? Porque o Plutão, ele demora algum tempo para mudar de signo, né? Inclusive, ele é um astro que ele é muito flutuante, né? Às vezes ele fica 10 anos em um signo, daqui a pouco ele fica 20, então, ou seja, ele muda, tá? Ele não fica sempre a mesma quantidade de tempo em um signo. Ele é um astro muito, digamos assim, doidinho nesse sentido, né? Assim como Urano, que também parece que está girando ao contrário, tem uns astros que eles são meio enigmáticos, e quando a gente fala de Plutão, a gente está falando disso, tá? Agora vamos falar de Plutão no signo de Sagitário. Plutão no signo de Sagitário, ele vai pedir de uma forma muito contundente que a pessoa tenha uma vontade de se descobrir. Então a geração, né, que tem o Plutão em Sagitário vai ficar tentando entender novas religiões, podem surgir novas religiões, né? Última vez que Plutão esteve em Sagitário, surgiram mais religiões evangélicas no Brasil, orientalistas também, então ocorrem muitas descobertas nesse sentido de pesquisas mais profundas, no sentido filosófico também, então é um momento de efervescência no sentido de respeito a novos pontos de vista, e essas pessoas que têm aí o Plutão em Sagitário, elas vão também ter esse respeito muito grande à pluralidade de visões e buscar essa pluralidade. Tem que tomar cuidado com não ficar muito tudo interessa e nada traz uma fé, né, que me conduza a uma coesão no sentido espiritual. Porque às vezes a pessoa fica muito em tudo e ao mesmo tempo ela não consegue ter uma coesão e uma fé em nada. Né? Não que a gente precise definir uma religião, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas chega um momento em que você precisa entender que, ok, estudei tudo e o que eu acredito. Não que seja uma religião, mas, por exemplo, vamos supor, eu acredito em tal coisa de uma religião, tal coisa de uma outra religião, e a minha crença é a mistura de tudo isso. Mas você definir uma coisa e não ficar sempre no vago, né? Porque se você fica sempre no vago, você tá sempre buscando, que é algo bom, mas sem bater o martelo em nada. Então, continua buscando, mas bate o martelo em algumas coisas também, né? Porque senão fica um eterno buscador que nunca acredita em nada e que, de uma certa maneira, isso vai te tirar um pouco o chão, né? E a fé de seguir no seu caminho.